Há alguns dias eu participei de um debate, uma conversa, cujo objetivo era abordarmos algumas questões teológicas mais sensíveis. E por causa do nosso curso, o curso online de teologia, no qual nós trabalhamos alguns temas, que estão fora da caixa, vamos dizer assim, temas mais espinhosos, onde há ainda muitas aporias, muitas discordâncias. E eu penso que é importante que nós tratemos essas questões hoje. Surgiu a controvérsia da questão do mal. O problema do mal é um dos mais fascinantes problemas da teologia, por causa do chamado dilema de Epicuro. Nós não sabemos ao certo se foi o filósofo Epicuro que verbalizou, pronunciou esse dilema, mas é atribuído a ele, o filósofo helênico Epicuro, que inaugura uma corrente filosófica que vai levar seu nome, o epicurismo. Corrente essa de adeptos que são citados inclusive na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Epicuro, então, de acordo com a tradição, ele promulgou, e falou sobre um dilema acerca do mal, que consistia mais ou menos no seguinte: Deus existe e ele é sumamente bondoso e sumamente poderoso, ou seja, ele é todo bondoso e todo poderoso. E o mal também existe. Ora, se Deus é todo bondoso, então ele quer que o mal seja aniquilado. Se ele é todo poderoso, ele pode fazer com que o mal seja aniquilado. Mas o mal existe. Então, se ele existe, só existe porque ou Deus não quer destruir o mal, ou não pode destruir o mal, de acordo com o dilema. Se ele não quer destruir o mal, então ele não é todo bondoso. Se ele não pode destruir o mal, ele não é todo poderoso. Mas se Deus é todo bondoso, todo poderoso, por que o mal continua a existir? Então, o mal sempre foi uma questão muito espinhosa na teologia. E quando falamos sobre o mal, nós sempre especulamos, porque de fato a Bíblia não responde o motivo do mal existir, o porquê da existência do mal. Ele simplesmente existe. E nós entendemos que o mal, no sentido moral do termo, tem a ver com as escolhas. E como seres autônomos que somos, nós decidimos escolher pelo bem ou pelo mal. E normalmente, dada a nossa natureza pecaminosa, caída, afastada de Deus, normalmente inclinamos-nos para o mal. Isso sempre permeou, sempre esteve presente nas questões dos teólogos, dos filósofos, etc. Em decorrência disso, dessa discussão, desse debate, eu escrevi um texto em que eu tentei ir um pouco além. Através do que a Bíblia diz e da realidade que nos cerca, eu escrevi um texto cujo título é O Mal Vence Algumas Batalhas. E eu gostaria de ler esse texto porque eu penso que algumas palavras, por não fazerem parte do vocabulário cotidiano da maioria das pessoas, elas podem suscitar algumas dúvidas. E como o assunto é interessante para aqueles que gostam de ler a Bíblia,
aqueles que estudam teologia, aqueles que ensinam Bíblia e teologia. Então eu estou lendo agora, vou ler agora esse texto para vocês, e à medida em que eu estiver lendo, vou explicando aquilo que julgo ser mais difícil compreensão. Então o texto diz o seguinte: o mal nunca vencerá a guerra, é certo. Mas não se esqueça de que ele vence sim algumas batalhas. Como o mal tem muitas formas, acostumamos-nos a vê-lo apenas em grandes dimensões. Por exemplo, catástrofes, tragédias que se nos acometem, né? Nas quais somos vítimas, ou das quais somos vítimas. Então o mal, ele normalmente é percebido, ou melhor percebido, quando acontece algo realmente de grande vulto. Mas nós temos males e vivemos com eles, né? Diários. Nós temos males que são muitas vezes quase que imperceptíveis, porque acontecem corriqueiramente no nosso dia a dia. Então, sem querer dimensionar quais males são piores, né, do que outros, nós estamos abordando o mal aqui em todas as suas formas. E é inegável que aqui e acolá, inclusive pelo que a própria Bíblia diz acerca, por exemplo, da injustiça que prevalece no mundo, acerca das decisões erradas com consequências desastrosas que existem no mundo, nós podemos afirmar sim que o mal vence algumas batalhas. E aí, continuando o nosso texto, eu escrevi o seguinte: entretanto, ele pode atingir praticamente todas as áreas das nossas vidas. A seguir, alguns exemplos bíblicos que destacam. E aí, eu coloquei 6 exemplos genéricos em que nós vemos, através do que a Bíblia nos diz sobre os mesmos, que o mal venceu. Não a guerra. Não é triunfante no resultado, mas no decorrer da existência, algumas batalhas, o mal vence, dada a nossa má escolha ou as nossas escolhas ruins, não refletidas, egoístas, etc. Primeiro exemplo é o do primeiro homem, Adão. O segundo exemplo, o do segundo homem, Caim. Primeiro Adão, ele pecou. E através dele o mal entra no mundo, através do pecado. O segundo homem, que foi Caim, filho de Adão, foi aconselhado por Deus, de acordo com a Bíblia, a subjugar qualquer vontade maligna, a ser o senhor da sua vontade, não escravo dela. Mas ele incorre no erro de não subjugar o pecado e ele se torna o primeiro assassino da história, de acordo com a Bíblia. Terceiro exemplo, eu coloquei o seguinte: quase todos os homens no dia de Noé. No dia de Noé, de acordo com a Bíblia, quase todos os homens seguiam um caminho de pecaminosidade, de malignidade. E o que é que aconteceu então com aquela civilização que nós chamamos de antediluviana? Quase toda pereceu no dilúvio, à exceção de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Então, 8 pessoas sobreviveram de toda a humanidade que existia até então. O quarto exemplo é o de Sodoma e Gomorra. Veja como toda uma estrutura civilizacional ela pode destruir-se pelo mal. Algumas pessoas alegam que o caso de Sodoma e Gomorra foi sui generis, foi algo único do tipo em que Deus julgou algumas cidades dada a sua pecaminosidade.
Mas isso não é de todo verdade, porque na Bíblia nós temos outros exemplos de juízo de Deus, com a diferença de que Deus não faz descer fogo e enxofre do céu, mas usa outros meios de julgamento. Julgamento com consequências terríveis para populações que eram caracteristicamente pecaminosas. No caso de Sodoma e Gomorra, nós temos algo mais emblemático, porque a Bíblia diz que choveu fogo do céu e destruiu aquelas cidades pecadoras que estavam ali incrustadas na terra de Canaã, né? Onde hoje é Israel. Mas o outro exemplo que eu dei, que é o de Israel e Judá, antes dos exílios assírio e babilônico, ilustra aquilo que eu disse há pouco, ou seja, o reino de Israel foi destruído pela Assíria, pelo Império Assírio, e o reino de Judá foi destruído pelo Império Babilônico. E na Bíblia está claro que tanto a nação da Assíria quanto a da Babilônia foram instrumentos de juízo divino. Ao ponto de no profeta Isaías, em relação a Judá, Deus dizer que ele cria a luz e forma as trevas. Ele cria o bem e também faz o mal. Em que sentido? No sentido de que Deus é, sim, como aquele que rege todo o universo e a partir de quem nós temos todo o conhecimento interno de bem e mal, algo que é peculiar a todo homem. Nós, caso incorramos em ações malignas, destrutivas, pecaminosas, nós estamos sujeitos, sim, não somente às consequências dos nossos atos, como também estamos sujeitos àquilo que Deus promulga como juízo, aquilo que ele faz, decreta como sendo juízo. E é exatamente isso a que me refiro quando eu falo sobre os reinos de Israel e de Judá na antiguidade. Eles foram reinos apóstatas, onde imperava a violência, de acordo com a Bíblia, a injustiça, a idolatria, perversões sexuais, etc., fazendo como as nações que os cercavam. E o que aconteceu? Juízo divino. E por fim, nós temos Jerusalém, Jerusalém, nas palavras de Jesus, quando contrito olhou para a cidade de Jerusalém nos seus dias e disse que ele queria, muitas vezes quis, juntar os filhos de Jerusalém sob as suas asas, e ele fala como Deus, assim como a galinha protege os pintinhos. Mas interessante que ele diz, o Senhor Jesus, mas vós não quisestes. Então, de certo modo, é algo contínuo na história de Jerusalém, a história bíblica de Jerusalém, que eles eram rebeldes e não se moldavam à vontade de Deus, não se alinhavam àquilo que o Criador queria, apesar de terem os oráculos do Senhor, apesar de terem produzido profetas que influenciaram não somente a história de Israel, mas a história do mundo. De modo geral, você tem os judeus como rebeldes, culminando por não reconhecerem o ministério, o messianismo, o ministério messiânico de Jesus. E o que é que acontece? Você tem então Jesus dizendo, né, que Jerusalém seria erradicada do mapa, não existiria mais como reino, seria julgada por Deus. Então vocês têm esses exemplos que eu citei, que mostram que, pelo menos pontualmente, o mal venceu o erro, venceu a força do pecado com suas consequências, e isso é inegável.
Eu continuo o texto dizendo o seguinte, e poderia passar um ano citando outros exemplos aqui. É curiosa a propensão de alguns em enxergar um propósito para tudo, que é mais uma necessidade de não se aceitar, sob hipótese alguma, qualquer vitória do mal, do que o resultado de um embasamento bíblico concreto. É claro que Deus detém todas as coisas sob o seu domínio, mas ele sabia muito bem o que estava fazendo quando criou o homem à sua imagem e semelhança, conferindo-lhe autonomia, dentre outros atributos. A ideia de que para tudo há um propósito é algo que persegue a consciência humana, faz parte do desenvolvimento da consciência humana, inclusive moral, porque nós não admitimos que o mal possa vencer absolutamente o que quer que seja. Isso porque nós tendemos a dar senso de propósito para todas as coisas, a fim de que aquilo que julgamos como certo, correto, benévolo, aquilo que é benigno, triunfe no final. Mas isso é mais fruto da projeção da nossa consciência sobre a realidade do que aquilo que a Bíblia diz, do que aquilo que a Bíblia descreve, por exemplo, acerca da realidade. E aqui eu bato num ponto que é, para mim, absolutamente crucial. A Bíblia jamais negará a realidade. Por quê? Porque a realidade é. A Bíblia não pode dizer ao contrário à realidade, porque aí teria um erro, aí haveria um problema de contradição. A Bíblia, então, não contradiz a realidade. Agora, a Bíblia vai falar da realidade a partir de duas perspectivas. Primeiro, descritiva, ou seja, vai descrever como é a realidade. E depois vai dar uma prescrição, ou seja, a Bíblia vai dizer como deve ser a realidade. E aí entram as questões de valor, valores bíblicos. Valores que para nós que cremos na Bíblia são o fruto da vontade de Deus para o mundo, ou seja, como o mundo deve ser. Mas isso é uma questão de valor. Em termos de descrição, a Bíblia diz, de modo fidedigno, como é a realidade. Como ela descreveu bem todos esses episódios sobre os quais eu falei há pouco. Então a Bíblia tem esta característica, a de nunca contradizer a realidade. Continuando o texto, eu escrevi o seguinte: ao fim, tudo resultará na exata vontade de Deus. É certo, porque Deus não vai construir nada, nenhum plano que culmine, que termine, que finalize com aquilo que é contrário à sua vontade. No fim, tudo resultará na exata vontade de Deus. Mas isso não retira o fato, para mim, inequívoco, que há ações malignas não necessárias como resultados catastróficos. Essa talvez seja a parte mais difícil de compreensão do texto. Porque quando eu me refiro aí a ações malignas não necessárias, eu estou falando não de algo como a necessidade habitual do dia a dia, mas a necessidade ontológica, ou seja, a necessidade a partir de uma perspectiva filosófica, que tem a ver com a existência, aquilo que existe ou aquilo que é. Veja, quando eu digo e repito, isso não retira o fato, para mim inequívoco, que há ações malignas não necessárias com resultados catastróficos. Eu estou dizendo que essas ações malignas, elas não tinham de si, ou seja, elas não tinham de existir necessariamente. Elas não são fruto de algo que Deus determinou, algo que não pode não ser. Elas são, pelo contrário, fruto daquilo que nós, de modo livre, consciente, muitas vezes decidimos nos inclinar. A que decidimos nos inclinar? A que decidimos fazer? Ou seja, decidimos fazer o quê? Tá certo? O que foi que nós, ou a que foi que nós nos inclinamos? Então, este tipo de ação, que é resultado da vontade humana, da vontade livre do homem, é o que eu chamo de não necessário. E ainda que observemos as ações dos homens acontecendo debaixo do pecado, da força do pecado que em nós habita, nós não podemos dizer que o homem não está consciente daquilo que é bom e daquilo que é mal. Ele está, sim, sempre foi
cobrado por isto na história bíblica e na história de um modo geral. Os homens são cobrados por Deus pelas suas ações, pelas suas inclinações. E o que vale para Caim na Bíblia, vale para todo ser humano que existe, que existiu ou que existirá. Deus diz a Caim na Bíblia o seguinte: o pecado, veja, ele jaz à porta. Para ti será o seu desejo, ou seja, a vontade de domínio. O pecado tenta constantemente dominar o homem. Mas Deus diz o seguinte: todavia, sobre ele, Caim, pecado, sobre ele deves dominar. Então, o que Deus diz a Caim, de modo preventivo, é aquilo que está presente no nosso coração antes de nós agirmos de modo pecaminoso, maligno. Ou seja, nós temos sim algo em nós, em nossa estrutura, que nos alerta, que nos avisa, que fala conosco sobre aquilo que nós estamos fazendo. É a consciência do bem e do mal. Veja que essa consciência é universal. Todo ser humano a possui, não importa em que grau civilizacional ele esteja. É claro que algumas civilizações elas desenvolveram muito mais isto, outras menos. Mas mesmo do modo mais rudimentar, você tem a consciência do certo e do errado, do justo e do injusto, do bem e do mal. Ora, se isso compete ao homem como um agente que é consciente, ou seja, alguém que tem consciência das suas ações, alguém que tem consciência de moral, ao contrário dos animais, então é isto que faz com que o homem ele possa ser cobrado. Ou seja, se ele tem consciência de suas ações, e cabe a ele dominar o desejo pecaminoso, ele será cobrado caso ele permita que o desejo pecaminoso o domine. Então, é a isto que eu chamo de ações malignas não necessárias. O quê? Ações que nós praticamos como agentes livres e do que seremos responsabilizados, seremos cobrados. Ora, se isso compete ao homem através da sua livre vontade, da sua razão e da sua vontade, que produzem o arbítrio, se isso é algo que compete ao homem, então não posso dizer que essas ações são necessárias. Porque se fossem, eu teria que atribuí-las a Deus, que tem sua vontade eterna. Então tudo que acontece sob a vontade de Deus tem um aspecto de necessidade. Mas aquilo que acontece que não compete diretamente à vontade de Deus é algo que nós chamamos de não necessário. E eu continuo dizendo no texto seguinte: e cujo bem produzido será sempre relativo e não absoluto em si mesmo. Pois, qual foi o bem da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra para elas próprias, por exemplo? Nenhum. O que é que eu chamo de bem relativo e bem absoluto? O bem absoluto é um bem em si mesmo. O bem relativo é aquele que serve para outros, para os que veem, os que testemunham, e não para aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com aquelas ações. Então, o bem, nesse caso, da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, não foi nenhum para as próprias cidades. Eles foram julgados e condenados. Não há bem nisto, em si mesmo. Agora, para nós, que observamos os exemplos daquelas cidades
e podemos então pensar sobre seus erros para não praticarmos o mesmo, para nós a destruição delas foi um bem, porque nos serve de alerta, de aviso. Então, observe, se o bem nesse sentido é relativo, não é? Nós podemos dizer que para as cidades o que aconteceu foi um grande mal. Não é? E o final das cidades de Sodoma e Gomorra não é outro senão o mal decorrente, resultado direto das suas ações. Não há nenhuma vitória para as cidades de Sodoma e Gomorra pelo fato de terem dado vazão às suas inclinações pecaminosas, ou seja, não há nada de bem para elas próprias. Então, essa é a minha questão aqui nesse parágrafo. Qual foi o bem da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra para elas próprias? Resposta: nenhum. Qualquer bem que se extraia de suas histórias só poderá existir relativamente, ou seja, em relação a pessoas de outros lugares que podem aprender com seu exemplo. Finaliza o texto dizendo o seguinte: desta forma, não se esqueça, o mal tem muitas formas e cabe a nós identificá-lo e neutralizá-lo, pois tem a capacidade de nos fazer enveredar em caminhos que se revelam verdadeiros becos sem saída, inócuos, vazios, sem qualquer propósito. Não levarão a nada. Assemelham-se a alguns momentos de nossas vidas, ao fim dos quais sentimos que nos deslocamos do nada a lugar nenhum. E aí eu finalizo com o imperativo proferido pelo profeta Amós, capítulo 5, versículo 15, na Bíblia, que disse o seguinte: odeie o mal, ame o bem. O resultado, a conclusão que nós chegamos, não poderia ser outra senão esta: não há propósito no mal, não há propósito algum em ações pecaminosas, não há propósito naquilo que nós fazemos que é contrário ao que Deus estabelece como reto, justo e bom. Tudo que nós podemos colher das ações do mal ou da inclinação que temos ao mal é a destruição. Não há bem absoluto algum que possa ser extraído de uma ação de pecado. Todo bem, a partir desse tipo de ação, somente será relativo, ou seja, servirá de aprendizado, servirá de instrução, de correção, de análise, em um momento posterior para aquele que comete o ato, o que pode redundar em uma bênção, em algo bom, ou quando a realidade se impõe de modo mais incisivo, ou seja, quando não há nenhuma oportunidade para aquele que pratica o mal de corrigir seus erros, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa de sua pecaminosidade, só resta então aqueles que testemunham, aqueles que sabem do mal que aconteceu ali, não fazerem o mesmo. E aí o bem será relativo sempre a terceiros. Por isso, o clamor bíblico para que nós odiemos o mal e amemos o bem. Então, esse texto ele tem esse objetivo de terminar nessa palavra bíblica do profeta Amós, né? E para que nós compreendamos como isso é importante, fez-se necessário então fazer esse breve passeio sobre a questão do mal, compreendendo que sim, é o que nos diz a realidade e a Escritura.
O mal não vencerá jamais a guerra. O mal não triunfará ao fim. O mal não será vitorioso. Ele não vence a guerra, mas ele pode vencer algumas batalhas.